jornalista Murilo Roso, Portal RBV e Radificação Jurê. Como que o senhor recebe essa homenagem na noite de hoje da Uniarp em Caçador? E também gostaria que o senhor lembrasse como foi lá em 2018 esse pedido para que apoiasse como presidente da República naquela ocasião a aprovação do curso de medicina da Uniarp. Com grande alegria cívica, né? Você sabe que até de vez em quando eu brinco, né? Quando me faz essas homenagens, até de alguma maneira exageradas, né? Eu digo assim, o meu café ainda está quente, né? Porque as pessoas se lembram, na verdade, do que nós fizemos. Eu fiz uma coisa que eu me orgulhei muito quando pude autorizar aqui a faculdade de medicina, né? E isso foi no final, praticamente quase no final do meu governo, né? E de modo que depois eu recebo lá em São Paulo o reitor, o vice-reitor, as autoridades todas aqui da universidade, dizendo que queriam me fazer esta homenagem. Eu recebo uma alegria imensa, com alegria de quem, digamos, não está mais no poder, mas que é lembrado do tempo em que esteve no poder. Eu fico muito grato por isso. Senhor presidente, Tony Corrêa, Portal Caçador Online, Portal Agora SCC. Como é que o senhor analisa essa PEC que inicia a tramitação sobre a redução da carga horária de trabalho semanal, conhecida como 6x1? Ela merece ser debatida, né? Mas eu acho difícil a aprovação. Com toda a franqueza, quando fui presidente da Câmara dos Deputados, na primeira vez, que foi em 97, 98, os sindicatos de São Paulo, centrais sindicais, me trouxeram uma proposta para reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. E foi um longo debate que se deu durante mais de 6 ou 7 meses e não se conseguiu levar adiante. Eu, até num dado momento, propus que se fizesse parceladamente, que se reduzisse para 42 e depois para 40 horas. Mas não foi possível naquele momento. A hipótese do 6x1, né? Aliás, da eliminação do 6x1, né? Fica complicado. Eu já verifiquei vários empresários, especialmente de bares, restaurantes, shoppings, etc., né? E tem uma dificuldade extraordinária para acolher essa proposta. Merece ser discutida. Acho que num dado momento, em face da evolução dos acontecimentos, a jornada de trabalho pode ser reduzida, mas por enquanto não reduzida nesse montante, né? Temer, o senhor, enquanto presidente, começou uma polarização direita e esquerda e que se acentuou ali com a gestão de Bolsonaro e começou a se acentuar mais ainda, como a gente pode ver nos dias de hoje. Como que você avalia essa polarização? Olha, você sabe que eu reservo a palavra polarização para o embate de ideias, que é fundamental na democracia. Você sabe que na democracia é fundamental você ter debate de temas, ideias, etc. O que ocorre no Brasil não é exatamente uma polarização. Na verdade, é uma radicalização de posições. Porque a polarização, volto a dizer, de ideias é útil, faz parte da democracia. Agora, o que nós vemos no momento é uma radicalização. Vocês vejam, é a história de brasileiros contra brasileiros, de corporações contra corporações, de instituições contra instituições, e até com gestos, digamos, físicos muito agressivos, né? Em primeiro lugar, até entre pessoas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, vocês vejam o próprio episódio do 8 de janeiro, não foi uma invasão de prédios, foi uma invasão de poderes, porque foram aos órgãos do poder, aos prédios que guardavam os poderes. Isso não é útil para a democracia. E tudo isto é fruto desta chamada radicalização que foi plantada e implantada ao longo do tempo. Nós temos razão que ao longo do tempo eu prego a pacificação do país, até por uma razão que eu direi logo a mais na minha breve palestra, até porque a Constituição Federal determina que todos os conflitos internos e internacionais sejam solucionados pacificamente. E não é o que acontece no Brasil. Eu acho extremamente prejudicial essa radicalização que ocorre e prejudicial para o povo, né? Para os governantes, não sei, mas para o povo é péssimo. Presidente, deixa eu emendar mais um aqui. O senhor tratou de um fato que alguns chamam de atos democráticos, outros chamam de atos golpistas. A democracia está em risco? Olha, eu acho que a democracia no Brasil está muito forte. Eu acho que não há condições de abalar a democracia. Eu não vejo como. O pessoal que se reuniu lá naquele período, me permito dizer, golpe de Estado só tem quando as Forças Armadas querem e fazem. Uma movimentação popular não consegue derrubar o governo. Quem derruba o governo, isso é histórico, né? Tanto no nosso país como em outros países. É as Forças Armadas. As Forças Armadas não querendo, não há condições absolutamente nenhuma para golpe, né? E volto a dizer, a democracia no Brasil está muito consolidada,
de modo que acho muito difícil qualquer espécie de movimento que vise abolir a democracia e estabelecer um sistema autoritário. Né? Presidente Michel Temer, André Alves, da TV CVM News, vai atrás da informação. Falando a nível internacional, o senhor tem um know-how, uma bagagem muito grande, gostaria do seu pronunciamento sobre as eleições e o resultado nos Estados Unidos. Foi, democracia absoluta lá, tanto que a eleição não foi contestada, né? Em nenhum momento, como, aliás, aconteceu num outro momento, né? Em que houve uma contestação às eleições. Portanto, a democracia lá imperou. O que nós precisamos é manter uma boa relação com os Estados Unidos. Muitas vezes aqui no Brasil se tem a mania de ter uma relação pessoal entre, digamos assim, vamos chamar assim, Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. E não é isso. A relação é institucional. É entre o presidente da República Federativa do Brasil e o presidente dos Estados Unidos da América. Nós temos que cuidar dessa relação institucional com muito cuidado e nunca levar para o plano pessoal. E, lamentavelmente, eu verifico, eu nunca levei, mas eu verifico que muitas e muitas vezes, nas relações várias, seja com países da América Latina ou com países da Europa, há uma relação meio pessoal, na crítica, na observação e às vezes no aplauso. Então, se nós quisermos progredir civilizadamente, nós temos que ver, esta tem que ser uma relação institucional, porque a relação institucional hoje, ela não se pauta apenas por critérios políticos, mas por critérios comerciais. Você veja, a China é o nosso maior parceiro comercial, segundo os Estados Unidos. Os países árabes compram 45% da nossa carne de frango e nós temos acertos tecnológicos extraordinários com Israel. Se eu constituo uma família, até hoje que a Constituição trata de tudo, né? Até do fenômeno familiar, você sabe quais são os seus direitos e seus deveres. Então, segurança jurídica é algo que decorre, volto a dizer, da observância plena do sistema normativo. Quando há descumprimento do sistema normativo, é que começa a gerar uma área de turbulência, uma área de insegurança jurídica que traz, em consequência, uma insegurança social. Não tenho dúvida disso. Temer, o momento atual da economia do Brasil, como é que o senhor avalia? É o tema também da sua palestra. Com certa preocupação. Você sabe que é interessante no meu governo, né? Eu vou falar um pouco isso aqui. Eu tomei uma série de providências reformistas e mexi, convenhamos, em vesperos, né? Você mexer em direito de trabalho, mexer em vespeiro, mexer em previdência social, mexer em vespeiro, mexer em teto para os gastos públicos, é vespeiro. Eu fui a todos esses setores e você vê como o diálogo é importante. Eu tinha bom diálogo com o Congresso Nacional e, de igual maneira, com a sociedade. E tendo bom diálogo, nós formatamos, por exemplo, no tópico da reforma trabalhista, levamos 6 meses para mandar um projeto para o Congresso. Não houve depois da aprovação, não houve uma greve de trabalhadores no país. De igual maneira, a Previdência Social. A Previdência Social tinha grande resistência. Nós fomos vencendo as resistências do Congresso, da população, não é? Não deu para aprovar no meu governo, foi um governo de 2 anos e meio, foi um governo de 4 a 8 anos, né? Mas logo no primeiro semestre se aprovou a reforma da Previdência. O teto dos gastos públicos também foi assim, não é? Então, eu acho o seguinte, a economia, e por isso que nós conseguimos reduzir os juros, nós conseguimos diminuir a taxa de inflação de 10 pontos para 2,75. Quer dizer, a economia se faz em função de reformas que você empreenda no país. Hoje eu sinto, e eu lamento dizer, eu não vejo muito projeto. Quer dizer, se você olhar para o governo, qual é o projeto? Qual o governo? O que o projeto? O governo projeta para esses 4 anos ou agora para esses próximos 2 anos? Não existe um projeto como nós tínhamos. Nós tínhamos uma chamada Ponte para o Futuro, que foi o meu projeto, acabou sendo o meu projeto de governo, e lá sabia o que ia fazer, sabia que tinha que recuperar o PIB, sabia que tinha que fazer reformas, né? Há uma certa preocupação, confesso.